Lendo a palavra bíblica do livro de Esther, leremos o capítulo 1. Muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Fica conosco o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que deles há. Te amamos, te engrandecemos, Senhor. Por vezes, tudo se levanta contra, Senhor. Mas se temos o teu amor, favor e poder, e nos concentrarmos bem, a tua presença é plena em qualquer circunstância, Senhor. Muito obrigado por tudo. Fica conosco o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que neles há. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, te agradecemos em nome do teu Espírito Santo, te agradecemos em nome do Senhor, Pai eterno, Criador do céu e da terra. Amém e amém. Temos no capítulo 1 do livro de Esther, efetivamente 22 versículos, e diz do versículo 1 em diante: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Susã, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se apresentou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estiveram perante ele. Então mostrou as riquezas da glória de seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura, a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado, e todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando lá, repetindo o versículo 10 que nos diz: ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistar, Arbona, Bigtar, Abgata, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem a presença do rei e a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito, e os mais chegados a ele eram Cassena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Macena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se havia fazer segundo a lei, a rainha Vasti,
por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes a rainha Vasti, não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Repetindo o versículo 17, que nos diz: porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Repetindo o 21º e penúltimo versículo. Repetindo o 21º versículo, penúltimo do primeiro capítulo de Esther, que nos diz: o conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Pois bem, por meio desses 22 versículos, nos fala o primeiro capítulo de Esther, acerca do banquete de Assuero, ênfase do versículo 1 até o 9, e nos fala do versículo 10 até o 22, que Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete, ou seja, desobedeceu ao seu esposo, que além de esposo era rei, e as respectivas repercussões disso, culminando efetivamente no conselho dado por Memucã, contido no versículo 21. Como aceito. Diz o versículo 21, o conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Estejamos atentos mais e mais. Há relatos de que, dado ao vinho, este rei tinha comportamento que distanciava a sua rainha, mas às vezes a forma até de se ter a razão, quando não aplicada com sabedoria, faz com que até a razão se perca. Que Deus nos dê a direção da sua presença constante e vivamos a excelência do seu amor, favor e poder todos os dias. É o que desejo. Amém. Sucesso.